Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazermos o Evangelho desta noite em nome do Centro Espírita Capitão Vendramini e Arca de Noé. Antes de começarmos, vamos lembrar que as palestras públicas acontecem aos domingos às 19 horas no Centro Espírita Capitão Vendramini. E juntamente com as palestras, acontece a evangelização infantil para crianças acima de 3 anos de idade. Então, enquanto os pais assistem à palestra, as crianças ficam na evangelização infantil. Então, eu sugiro que cada um pegue um copo d'água e ao terminarmos o nosso estudo, nós possamos tomar essa água que será fluidificada durante o nosso estudo. Antes de começarmos, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e seus trabalhadores de luz, por essa noite de oração, e vamos pedir que eles nos iluminem, nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. O tema do nosso Evangelho dessa noite é aflições. Esse tema foi tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Então vamos começar Então no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, aprendemos que as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Então, o que o Espiritismo? O Espiritismo nos fala sobre a vida futura. Também sabemos que Deus é soberanamente justo e bom. Então, se Deus é soberanamente justo e bom, Ele nunca seria a causa das nossas aflições. Sendo assim, como que alguns sofrem tanto sendo bons e outros sendo malvados, parece que levam uma vida tão tranquila e feliz? Não é para a gente pensar, então vamos ver. Devemos lembrar que as vicissitudes da vida têm sua causa na vida presente ou fora desta vida. Então, as vicissitudes da vida, nós temos que lembrar que todos nós temos um livre-arbítrio, né? Então, as vicissitudes que nós passamos hoje são causas de coisas que nós fizemos no nosso passado, nessa vida ou em vida anterior ou em vidas passadas. Sofremos por descuido nessa encarnação, por orgulho, por ambição. Então, às vezes quando nós somos descuidados, ambiciosos e orgulhosos, nós sofremos consequências dos nossos atos e das nossas ações. Quantas doenças adquirimos por excessos de toda a ordem, ou pelo orgulho, pela vaidade, pela indisciplina. Então, às vezes nós bebemos muito, comemos errado, levamos uma vida só de prazeres, e aí a gente paga um preço por isso. Às vezes, quando nós somos muito jovens e levamos uma vida muito descuidada na juventude, quando chega a velhice, nós somos acometidos por muitas doenças, né? A gente tem que, às vezes, passa doenças que às vezes nem tem cura, que a gente tem que cuidar pro resto da vida, né? Quantos pais escolhem não dar limite aos filhos, não corrigir o seu mau gênio e depois sofrem por sua falta de respeito e ingratidão, né? Então, para que os pais são responsáveis pelos filhos, então eles têm que dar limite, têm que dar educação, tem que ajudá-los a controlar as suas emoções, o seu mau gênio. Tem muitos pais que às vezes não fazem isso por falta de tempo, às vezes até por comodismo, mas depois eles vão sofrer ingratidão e falta de respeito por parte dos filhos. E às vezes acontece também que pais que educam, que faz tudo certinho, mesmo assim recebem ingratidão e falta de respeito. Mas aí pelo menos eles fizeram a sua parte.
todos nós que estamos vivendo uma situação difícil, se analisarmos a nossa vida, veremos que se tivéssemos feito escolhas diferentes, não estaríamos nessa situação. Então, às vezes a gente está passando uma situação difícil nesse momento, igual eu falei, às vezes a gente está mais velho, nós estamos mais velhos, e a gente é acometido por doenças, que a gente tem que fazer um regime alimentar, tem que fazer tratamentos difíceis, mas quais são? Isso foi consequência de uma juventude indisciplinada, né? Então, sempre é assim, né? Sempre tem uma consequência por nós termos feito escolhas erradas. Então, as escolhas erradas nos trazem muitas aflições. Para evitar essas situações, temos que trabalhar para o nosso adiantamento moral e intelectual. Então, nós temos que nos melhorar moralmente e intelectualmente, porque cada vez que a gente aprende, que a gente estuda o Evangelho, que a gente estuda a doutrina espírita, nós conseguimos aprender tanta coisa que vai nos ajudar a viver de uma forma melhor. Temos formas de viver a vida com mais tranquilidade e garantir um futuro melhor para nós. Então, se hoje nós tivermos uma vida mais tranquila, se nós formos uma pessoa mais disciplinada, nós teremos um futuro melhor. Richard Simonetti tem um livro que ele fala pra gente, ele dá uns conselhos pra gente ter uma vida mais tranquila. Parece livro de autoajuda, mas não é. É umas coisas que a gente tem que fazer pra gente se melhorar e se tornar pessoas melhores. Então, ele fala assim, nós devemos nos esforçar em favor do bem-estar alheio. Então, é aquela coisa, né? Fora da caridade não há salvação. Então, sempre ajudar o próximo, né? Por menor que seja, por menor que a gente faça para o nosso próximo, por alguém que às vezes não seja tão próximo, mas está precisando de ajuda, isso nos renderá juros de alegria e paz. A nossa vida tem que caminhar em sintonia e progresso. Nós temos que caminhar nós temos que progredir. Isso é que a doutrina espírita espera de nós, e para isso que nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, para progredir espiritualmente, né? Temos que ter solidariedade, pois os males que atingem a humanidade são resultantes exclusivamente do egoísmo. Então, nós somos muito egoístas, né? Então, nós temos que aprender a nos solidarizar com o outro, a ter compaixão com o nosso próximo. Vamos continuar aqui. Ter tolerância, aceitar as pessoas como elas são, lembrar que cada criatura está numa faixa evolutiva. Não podemos exigir das pessoas mais que elas podem nos dar. E lembrar que todos nós somos filhos de Deus. Isso daí, às vezes a gente está no trânsito, está aquela confusão, né? E a gente fica tão nervoso que às vezes você sai do carro, grita um nome feio, um palavrão, e dá aquela confusão. E às vezes a pessoa tem uma arma, a gente não sabe. Às vezes a pessoa está também tão nervosa igual a gente e não vai ter uma consequência boa. Então nós temos que ter tolerância, paciência, né? Para a gente poder, às vezes, não causar uma tragédia. Procurar identificar nas pessoas pequenas virtudes e em nós procurar desenvolvê-las. Porque às vezes tem gente que fala tão mal de uma pessoa, né? Mas a gente fala, não, aquela pessoa não é tão ruim igual você está falando. Eu já conheço ela melhor, ela tem essa qualidade, essa outra qualidade. Quebrar a onda de maledicência, né? É muito importante.
Então a gente vai identificar nas pessoas pequenas virtudes e em nós mesmos, né? O Kardec, ele no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre a tolerância. Que como que ele exercitava a tolerância? Ele fala assim: quando me sobrevinha uma decepção ou contrariedades, qualquer eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava na região dos espíritos. Desse modo, desse ponto culminante, as misérias da vida deslizavam sobre mim sem me atingir. Tão habitual se me tornara esse modo de proceder que os gritos dos maus jamais me atingiram. Agora a gente pode imaginar a vida do Kardec. Ele foi o codificador da doutrina espírita. Quantas calúnias ele recebeu, quantos ataques ele recebeu naquela época. E ele conseguia elevar os pensamentos aos espíritos de luz, à espiritualidade de luz, e aquilo não atingia ele. Então isso a gente tem que aprender, né? Quando a gente melhorar as nossas vibrações, para que a gente não tenha tantas aflições. Não devemos esquecer de que estamos num mundo inferior. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde só é retido pelas suas imperfeições, que depende de nós a nossa evolução. Então, nós temos que nos evoluir, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, e só depende de a nossa evolução que vai melhorar a nossa condição. Nós vamos, para a gente sair de espíritos imperfeitos, para melhorarmos, chegarmos a espíritos perfeitos e depois a espíritos puros, né? Que são aqueles espíritos que alcançaram o supremo grau de perfeição, né? Então, a nossa meta é essa, a meta de todos nós é essa. Agora, não podemos crer que todo sofrimento, porque se passa nesse mundo, seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Pode ser que sejam provas escolhidas pelo Espírito para acabar com para acelerar as suas purificações, a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Então a gente também não pode pensar que toda vez que a gente vê uma pessoa sofrendo, fala assim, não, ela na outra vida fez uma coisa errada, por isso que ela está assim agora, ou ela fez uma coisa errada agora, por isso que ela está passando por isso. Não, às vezes são espíritos que escolheram passar por provas mais difíceis para poder ter uma evolução espiritual mais rápida, né? Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é expiação. Então, nem toda prova é expiação. Mas provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa ser provado. Espíritos com um certo grau de elevação podem pedir para encarnar para ajudar entes queridos. A gente vê no livro Nosso Lar, do André Luiz, que é psicografado por Chico Xavier, que conta a história do André Luiz na vida espiritual, que a mãe dele, quando ele encontrou com a mãe, ela falou que ela ia reencarnar para ajudar o pai dele, que precisava melhorar. Então é um ato de uma pessoa boníssima que quer ajudar a outra pessoa a se melhorar. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. As provas da vida nos fazem progredir quando bem suportados. Então, o que fica nessa lição para nós do Evangelho? Que as provas que nós passamos, as aflições que nós passamos, quando bem suportadas, elas vão passar e nós vamos progredir com elas. Então, para essa semana, eu deixo uma
uma missão para todos nós, que a gente sempre agradeça. Agradeça tudo aquilo que nós temos. Se estivermos passando por algumas dificuldades, vamos agradecer e pedir força e coragem para passarmos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine nessa noite. Que assim seja. Muito obrigada.